Às vezes, os animes exageram para beneficiar o protagonista, mas tem algumas horas que os caras passam dos limites. Cavaleiros do Zodíaco é uma das franquias mais populares de todos os tempos, mas tem uma luta em específico, a luta do Seiya e Shiryu na Guerra Galáctica, que eu não consigo aceitar o resultado. E eu vou te provar, de maneira fundamentada, que a estratégia usada por Seiya não faz o menor sentido e que o Kurumada forçou muito a barra nesse roteiro. É muito ruim. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Arthos e hoje a gente vai fazer justiça ao Shiryu, porque eu fiquei com muita dó do dragão. Não tem como ele ser tão burro para chegar ao ponto de bater em si próprio. Para refrescar sua memória, a luta entre Seiya e Shiryu acontece bem no inicinho do anime, na Guerra Galáctica, um torneio em que os Cavaleiros de Bronze se enfrentavam para poder ganhar a armadura de ouro de Sagitário. Você pode conferir essa luta a partir do capítulo 6 do mangá, que corresponde ao volume 3 dessa edição mais antiga aqui da Conrad que eu tenho, ou então a partir do episódio 4 do anime. E falando de mangá, se você tem vontade de fazer a coleção dos mangás de Cavaleiros do Zodíaco, nesse final do ano de 2022, sai uma boa notícia para os novos colecionadores. No final do vídeo eu conto essa notícia pra vocês. Mas agora vamos pra análise. Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Esse é um combate que começa muito unilateral, com o Seiya em clara desvantagem. Isso porque a armadura do Shiryu conta com o punho e o escudo do dragão. Como muita gente sabe, o Shiryu treinou nos 5 picos de Rosan. E segundo a lenda do dragão sagrado, a poeira das estrelas cadentes se acumulou nas cascatas dos 5 picos. E nas profundezas dessas cascatas repousa a armadura de dragão. E durante os séculos ela foi banhada por essa chuva de estrelas, fazendo a armadura ficar muito resistente. E o punho e o escudo da armadura de dragão, em especial, são considerados indestrutíveis. Assim, com um soco mais forte e com uma defesa impenetrável, fica realmente muito difícil de derrotar o Shiryu. É aí que o Seiya lembra de uma lenda chinesa antiga, que falava que existia um homem que produzia escudos muito sólidos, que nenhuma lança conseguia perfurar, e também fabricava lanças muito resistentes, que perfuravam qualquer escudo. E o que aconteceria se essas duas armas, lança e escudo mais fortes, se enfrentassem? Uma destruiria a outra. Então o Seiya bola uma estratégia para fazer com que o punho e o escudo do dragão colidam e se destruam mutuamente. E é também a partir daí que a história começa a ficar meio avacalhada. Seiya se lança em direção a Shiryu, meio que dando uma cabeçada no seu braço esquerdo, que é o braço do escudo, e por reflexo, o Shiryu usa o escudo para se defender e logo em seguida vai tentar acertar a cabeça do Seiya. Só que ele erra o timing e acerta o próprio escudo, destruindo o punho e o escudo da armadura de dragão simultaneamente. Para a gente poder fazer uma explicação mais detalhada, eu vou trazer os fatos conforme eles acontecem no anime e no mangá. Tem um pouco de diferença, mas eu acho que os dois se complementam bem. Começando pelo mangá, veja os quadros que mostram a rotação do braço do Shiryu. É fisicamente impossível girar o braço dessa maneira. Ah, mas os cavaleiros se movem na velocidade da luz, seus golpes destroem estrelas. O que tem em girar o braço desse jeito? Para de forçar. A gente tá no mundo de fantasia. É claro que eu sei disso, mas o universo de Cavaleiros do Zodíaco em nenhum momento te dá um precedente para você desconsiderar as limitações das articulações do corpo humano. Os cavaleiros são seres humanos e os seus corpos seguem as regras da anatomia humana. Ou será que na obra todos os cavaleiros ficam fazendo contorcionismo? Mas aí vem o cara mais culto, que já está iniciado nas artes do combate. E ele fala: "Ah, Arthos, mas essa é uma defesa que realmente existe no karatê. Ela chama Sotouke." E eu digo: sim, é mesmo. Eu sei disso. Eu pratiquei karatê e cheguei na faixa roxa. Vocês estão achando aí que eu sou um nerd sedentário, né? Mas não, eu sou uma máquina de guerra adormecida.
Agora falando sério, olha só como que é a defesa Sotoke. Dá uma olhada no ângulo do antebraço. Ele fica, no máximo, paralelo ao peito. Já o antebraço do Shiryu faz um ângulo de 90 graus em relação ao peito, algo que é totalmente impossível. Tira a prova. Tenta fazer essa posição com o braço aí na sua casa. E mais um ponto. A defesa Sotoke tem como finalidade desviar um golpe e não bloqueá-lo. Olha só esse trechinho de um vídeo de aplicação da defesa Sotoke que eu vou colocar aí para vocês. Eu tirei ele lá do canal da Roberta Quadros, aqui no YouTube mesmo. A Roberta é professora de Karatê e eu vou deixar o link para o canal dela aqui na descrição. Defendi do pé Sotoke completo. Agora vamos contra-atacar o Sotoke. Lá em cima do rosto. Tá, mas você ainda pode me dizer. Arthus, não é o braço do Shiryu que gira desse jeito, mas é o escudo dele que gira. Mas não, cara. Também não é isso que acontece. Olha essa imagem do mangá. O escudo fica fixo. Olha só a posição das costas da mão do Shiryu. Deu pra entender? Agora no anime, pode até ser. Só que o anime é muito incoerente, porque numa cena ele faz o escudo girar. E na outra cena, já é o braço do Shiryu que gira. Olha só essa sequência e tira a prova do que eu tô falando. Olha lá, Shiryu tentou acertar Seiya com o punho direito. Eu tô passada, chocada. Mas aí, pode ficar a dúvida. Qual que é o certo? O escudo gira ou não gira? E pessoal, ele não gira. Olha só o esquema da primeira armadura de dragão que a gente tem no mangá de Cavaleiros. Não tem nenhum indicativo de que a armadura possua algum dispositivo que permita ao escudo girar em torno do seu próprio eixo. Para isso acontecer, precisaria haver algum dispositivo que permitisse esse movimento de rotação do escudo, como um rolamento, por exemplo. Mas não existe esse dispositivo. E aliás, é muito pelo contrário. Olha só essa cena em que o Shiryu lança o escudo contra os corvos que iam levando a armadura de Sagitário. Existem alguns furinhos no braço da armadura de dragão, indicando que o escudo é encaixado, como se tivesse uma espécie de trava. Não tem nenhum mecanismo de rotação aqui. É tudo viagem do anime. Tá bom. A gente já viu que o movimento do braço do Shiryu é impossível e que o escudo dele é fixo. Mas me impressiona também é o nível de imbecilidade que o Kurumada deu pro Shiryu nessa luta. Na moral, dar um soco no próprio braço tem que ser muito lesado para isso. Sabe o que isso me lembra? Cena de desenho animado, tipo Tom e Jerry. Sabe aquelas cenas que o Tom bate em si mesmo? É impressionante você pensar que um cavaleiro de Atena, que treina por anos a fio, especialista em combate, ia fazer uma coisa tão idiota assim. Mas além de ser uma burrice tremenda, você tem que fazer muita força para ser burro. De novo, faz aí em casa. Vira o seu braço na mesma posição do Shiryu, ou o mais próximo que você consegue da posição do Shiryu. E agora, dá um soco no próprio braço. Mas não é para dar um soquinho de leve, não. Tem que ser um socão. Porque lembra, você tem que fazer o punho mais forte, quebrar o escudo mais forte. Mano, não tem como. Primeiro que você não consegue chegar no ângulo certo do escudo. E segundo, mesmo que você conseguisse, não dá pra dar um socão nessa posição. Lembra, tem que ser um porradão. É pra fazer o punho mais forte, quebrar o escudo mais forte. Tem que ser uma pancada poderosa, não é só arranhar a armadura. Vocês já assistiram Hajime no Ippo? É bem provável que sim. Mas se alguém ainda não assistiu, já fica a recomendação. Porque ele é um dos melhores animes de esporte que já fizeram. Lá, o personagem principal
é o Ippo, que é um boxeador muito reconhecido pela força dos seus socos. Manja só essa cena aí. Apesar do anime não ser 100% fiel à realidade, aqui tem alguns conceitos bem interessantes de como dar um soco mais forte. Primeiro, uma perna na frente e a outra mais para trás, fazendo uma posição de luta, uma base estável. Segundo, rotação de quadril, para dar mais potência ao golpe. E terceiro, projeção de tronco e músculos auxiliares do movimento, também para dar mais potência ao golpe. Agora compara a sequência de movimentos do soco do Ippo e o soco do Shiryu. Olha lá, Shiryu tentou acertar Seiya com o punho direito. Tá, mas me basear em Hajime no Ippo parece mesmo não ser a fonte mais confiável de todas. O soco que gira, que ele usa a rotatividade do punho pra dar mais dano, sei lá. Mas só Invenção, desenho animado mesmo. desenho animado. Ok. Se o mestre tá falando, eu vou só Que aceitar. é isso? É Dragon Ball, é? Então vamos lá no Google para tentar achar algo mais real. Olha só esse vídeo do professor Wesley Jimenez, que tem um canal sobre artes marciais bem grande aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aí na descrição. Aqui ele ensina como dar um soco mais forte. Note só a posição das pernas dele. Olha também o giro que ele faz com o tronco. Tá lá no meu pé. Eu vou empurrar o chão, ó, esse foco de luz está passando para minha perna conforme eu vou ativando os meus músculos. Vai passando pro meu quadril, vai passando pro meu peitoral, joga no meu ombro e chega lá no final do meu soco. Esse é um movimento de um soco forte. Fez isso, ó. Eu só usei meu braço e o braço é fraco. O que eu quero enfatizar aqui é que nessa posição que o Shiryu estava, nessa base, com os pés paralelos, é muito difícil lançar um soco muito forte. E lembra, o Shiryu tem que dar um socão, um soco forte, porque ele tem que rachar o escudo mais resistente entre as armaduras. Ou pelo menos em teoria o escudo mais resistente. A galera, na boa, pro Shiryu dessa posição mandar um soco que quebre o próprio escudo, nem se ele usasse o soco de 1 polegada do Bruce Lee. E um último argumento que algumas pessoas usam para justificar o resultado dessa luta seria a agilidade superior do Pégaso. Mas eu não concordo com isso. Lá na Enciclopédia de Cavaleiros do Zodíaco tem um gráfico ali de atributos e realmente, dentre os 5 de bronze, o Seiya é o que tem a maior agilidade. Só que trazendo para o contexto dessa luta, eu não concordo com isso. De cara, já no início da luta, o Shiryu ataca o Seiya tão rápido que o Seiya nem vê. O Shiryu até acha que já ganhou a luta e já vai saindo do ringue. E depois, o Shiryu facilmente defende todos os meteoros de Pégaso com o escudo dele. Durante o desenrolar da história, realmente o Seiya fica mais ágil. Mas isso leva um tempo e ao desenvolvimento dele. Aqui no início da obra, o Seiya não é tão forte assim não. Na verdade, eu até acho que nesse momento ele é o mais fraco entre os 5 de bronze. Aliás, nessa luta, o que a gente pode ressaltar no Seiya é a sua resistência, porque ele apanha bastante durante o combate. E após a quebra do punho e do escudo, mesmo sofrendo um baita dano, ele continua lutando. Depois disso, o combate entre o Pégaso e o dragão continua, e no fim das contas, o Seiya acaba encontrando uma falha no cólera do dragão. Um momento em que o coração do Shiryu fica desprotegido e dá uma brecha para ser atacado. E aproveitando essa fraqueza, o Seiya consegue derrotar o Shiryu. O detalhe é que na obra, em nenhum momento posterior, fala que o Shiryu corrigiu essa falha na técnica. Pelo contrário, ele continua com o cólera do dragão sendo seu ataque principal e ele enfrenta um monte de inimigos fortes, Cavaleiro de Prata,
Cavaleiro de Ouro, Marina, mas nenhum deles consegue enxergar essa falha. Só Seiya, Cavaleiro de Bronze. Não fica esperando muita coerência de Cavaleiros do Zodíaco, não. Só curte as lutas e as armaduras e você vai ser um fã muito mais conformado e feliz. Segue a dica. Cavaleiros do Zodíaco é igual filho. Você sabe que tem defeito, tem hora que ele te tira do sério, mas mesmo assim você continua amando. Como sempre, agora eu vou deixar a fonte das informações que eu usei para fazer o vídeo. Se você quiser, você pode consultar e tirar suas próprias conclusões. Capítulos 6, 7 e 24 do mangá e episódios 4 e 5 do anime. Lembra que eu falei que tinha uma notícia boa para os fãs de Cavaleiros do Zodíaco? Então, nesse mês de dezembro de 2022, na CCXP, a editora JBC, que publica Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil, anunciou que vai lançar Saint Seiya Final Edition, que é o mangá da série clássica de Cavaleiros do Zodíaco, só que com alguns extras, alguns capítulos, umas outras ilustrações do autor e também algumas revisões que o Kurumada fez. O mangá vai para o mercado em 2023, só que a JBC ainda não informou uma data certa, nem o formato do mangá. Se vai ser capa cartão, capa dura, tipo de papel, etc. Mas se você quer fazer essa coleção, eu já te recomendo ir juntando uma grana, porque mangá atualmente está muito caro. Não tenho dinheiro, inferno! Ainda sobre mangás de Cavaleiros do Zodíaco, nas linhas do tempo alternativas de CDZ, a editora New Pop está relançando o mangá Episódio G, que foca na história do Aioria de Leão. Ainda está no volume número 2, então dá tempo de você fazer a coleção se tiver interesse. Eu vou deixar o link aí na descrição. E a JBC também está reimprimindo Lost Canvas Gaiden. No mangá Gaiden, cada volume vai se aprofundar um pouco na história dos Cavaleiros de Ouro da linha do tempo do Lost Canvas. Já está em pré-venda e eu também vou deixar aqui o link na descrição. Terminados todos esses avisos, agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com a minha explicação? Ou você tem algum argumento para defender o roteiro original? Diz aí nos comentários para a gente poder compartilhar o conhecimento. Mas fala com educação. Se for um comentário igual ao de um animal, eu vou excluir. Sua mãe, a sua esposa, o seu marido tem que aguentar a sua falta de educação. E eu não tenho não. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Lembra de ativar o sininho para não perder o vídeo do resumo de Churato que vem por aí. A gente se vê logo mais. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.